vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que agora você fosse para o seu velório. Foi? As pessoas olhando para você lá no caixão, dizendo: já foi tarde. Ou: que dó, foi tão cedo. Coloque-se agora no seu velório. O que será que vão falar de você? Por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira leitura se diz assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. E aí a primeira leitura, a leitura do Eclesiástico, vai dizendo muito bem de todos aqueles que fizeram o bem.
que será que vão falar de nós, hein? Por isso que muitas vezes é bom você fazer um retiro. Onde? No cemitério. Agora, com a sua lembrança, eu falei, vai para aquele momento. No momento em que você chegar no caixão, no seu velório. O que será que vão dizer de você? Não esteja nem aí ao que vão dizer. Se preocupe onde é que você vai estar. Se vão chorar, se não vão chorar, você não vai sentir mais nada. Agora, onde você estiver, aí é o que você precisa se preocupar. E para que você esteja naquele momento, enquanto vão estar lá choramingando ou dando graças a Deus que você partiu, para que você esteja bem, vamos para o Evangelho e vamos adotar a postura de Jesus neste dia. Parece que Jesus saiu meio mal-humorado naquele dia. Primeiro porque não deram de comer. Ele está saindo de Betânia a Jerusalém e sente fome, ou seja, Maria, Lázaro e Marta, que moravam em Betânia, com certeza não deram o café da manhã para Jesus, porque no meio do caminho ele sentiu fome. Aí ele olha uma figueira, a figueira que não tinha frutos, não era época. O que Jesus faz? Ninguém mais coma dessa figueira. Primeira braveza de Jesus do dia. Ele estava um homem com sono, com fome, é um perigo. Jesus era homem. Com certeza ele estava com fome, não tinham dado café para ele. Ele chega e amaldiçoa aquela figueira. Aqui é a primeira postura que nós precisamos adotar dele. O tempo dele é diferente do nosso. O evangelista Marcos faz questão de dizer, não era tempo de figo. Por que Jesus queria figo? Para dizer que o tempo dele não é igual ao nosso. Se não estamos preocupados com o que vão nos dizer depois de nós morrermos, mas se nos preocupamos onde estaremos, a primeira coisa, acerte o seu relógio com o tempo de Deus e não com o tempo do mundo. Segunda postura de Jesus. Jesus vai no templo no mesmo dia. Veja como esse homem estava bravo nesse momento. Não deram comida para ele, ele sente fome, vai na figueira, não tem figo, ele amaldiçoa a figueira. Vai no templo, encontra todo mundo vendendo, era um verdadeiro mercado. Ele começa, eu fico imaginando essa cena, Jesus olhando o templo, fazendo chicotinho. E começa a expulsar os vendilhões do templo. Mas aqui não é o fato somente dele estar bravo. O que impulsionou Jesus, segunda postura, se não estamos preocupados com o que vão nos falar no nosso velório, mas onde estaremos, é o zelo pelas coisas de Deus. Se queremos estar bem depois de passar essa vida, primeiro, acerte o seu relógio com o relógio de Deus. Segundo, tenha zelo pelo sagrado do seu coração. Se Jesus fez isso no templo de Jerusalém, por que a gente faz uma arruaça no templo que mora ele hoje, que é o nosso coração? Tenha zelo pelo seu coração. Tenha zelo pelo seu corpo. Tenha zelo pela tua alma. Tenha zelo pelas tuas escolhas. Tenha zelo pela tua visão, pelos teus sentimentos. Tenha zelo, que tudo isso é sagrado, por um único e simples motivo. Deus te habita. E a terceira postura. Jesus começa a dizer aos apóstolos, no outro dia, ele já está mais calmo. Aí Pedro vai lá e alfineta Jesus. Olha lá, Jesus! A figueira que o Senhor amaldiçoou ontem secou. E aí Jesus vai lá e aguça ainda mais Pedro. Pedro, se você tiver fé realmente, você vai mandar essa montanha sair daqui e se atirar no mar. Se não estivermos preocupados com o que vão nos falar no dia do nosso velório, mas se estamos preocupados onde estaremos, cultivemos a fé. O tempo, o zelo e a fé são três coisas necessárias para que, depois da morte, estejamos nos céus. E aí,
Termino com o que Eclesiástico disse: vamos fazer um elogio aos homens famosos. Eu vou cantar lá do céu. Estou nem aí se vocês vão fazer elogio a mim ou se vocês vão fazer crítica a mim. O que importa é onde eu estarei, não o que vocês vão falar. Mas se vamos fazer um elogio, que eles façam um elogio a nós quando nós não estivermos mais aqui. Interceda por nós, na certeza que nós estaremos no céu. É isso que importa. Não se preocupe com o que dizem de você. Se preocupe para onde você vai depois que você partir dessa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sobre